fazer cinema. E hoje eu estou estudando, já estou na minha segunda pós-graduação, e eu queria fazer um agradecimento a vocês três. O Fernando, pela inspiração profissional, porque quando eu assisti Cidade de Deus, eu até me emociono, porque eu falei, isso é possível, isso foi feito no Brasil. E eu estava nos confins da Zona Leste de São Paulo, e essa periferia também trouxe uma identificação. Então eu gosto muito do filme Cidade de Deus, e por causa dele eu fui estudar cinema, e hoje estou na batalha. Queria agradecer também ao Cavi. Eu fiquei sabendo aqui do evento por causa do Facebook, Deus abençoe o Facebook, até que tem coisas boas no Face. E você fez as perguntas que eu gostaria de ter feito para os atores. Esse filme documental eu acho que é de uma extrema importância. Vou fazer a caravana para vir assistir com os meus amigos. E também agradecer a Maria do Rosário, que eu não sabia que ela fez o livro que eu li sobre o Fernando, para a coleção Aplausos. E inspirou esse filme. Exato. Então, o agradecimento duplo para Maria. E eu queria justamente perguntar para Maria sobre como foi a ideia, como surgiu e como chegou até os meninos, e do processo de criação até o desenvolvimento, como você esteve envolvida. Ao Cavi e ao Fernando, eu queria saber qual que é a autocrítica que vocês fazem hoje? Quais foram as bênçãos e quais foram os karmas que o filme trouxe para vocês? Então, qual é a autocrítica que vocês fazem? Cada um do seu trabalho. É isso. Bem, a história é simples. O Rubens Evald Filho criou a coleção Aplauso, que, na verdade, os jornalistas que a fizeram são apenas os ghostwriters dos cineastas. E Fernando e eu tivemos um problema, porque ele é extremamente bem-humorado. E eu sou extremamente mal-humorada e séria. Eu levo a vida muito a sério. Não, estou aprendendo um pouquinho com o Zanino, que é meu marido, a melhorar um pouquinho. Mas eu sou sisuda, eu levo a... Vai levar mais alguns anos. Vai amaciar, a idade ajuda muito. Mas o Fernando, ele é muito bem-humorado, ele tem um texto muito leve e tal. E o depoimento é dele, e eu só escrevi porque ele coincidiu, a coleção foi feita quando ele estava correndo o mundo para o Oscar e para lançar o filme no mundo inteiro. A gente pegava nesgas de tempo dele, era uma correria do inferno, e ele mandava coisa por escrito e tal, e eu só fiz um texto. Quando eu mandei o original para ele ler, porque ele tinha que aprovar, porque é um depoimento em primeira pessoa, né? Ele falou, Rosário, o texto está muito sério, muito sisudo, eu não falo assim, eu não sou assim. Eu falei, então dá um jeito. E ele não tinha tempo também de mexer. Aí ele deixou com a irmã dele, para a irmã conferir lá, dar umas mexidas, uma parente, acho que era a irmã, e para ver se dava um pouco mais de jogo de cintura no texto. E depois aconteceu também o estouro do Oscar, as 4 indicações, e apareceram outros materiais. Eu falei, Fernando, a gente tem que colocar esses materiais. Ele fez um diário na internet contando como é que foi. Falei, vamos pegar alguns trechos, algumas coisas. Fugiu até um pouco do padrão da coleção. Felizmente, isso tudo graças a ele, né, que estava no auge da fama. A coleção foi o volume que mais vendeu da coleção. Ganhou uma edição, já a segunda edição, ganhou até uma capa dura e tal. Agora a coleção acabou, né, não existe mais. Ela acharam, não, era muito superficial, então, sim, mas eram depoimentos colhidos de pessoas que estavam ali no fazer, né. E com relação ao filme, a grande paixão, uma das grandes paixões da minha vida é a questão da inclusão social, é óbvio. E ver o professor Ismael Xavier fala uma coisa maravilhosa desse filme. Ele estava na Inglaterra quando o filme estourou na Inglaterra. O filme não deu muito certo nos Estados Unidos, não deu certo na Argentina, né? E na Inglaterra, Fernando virou um astro, uma coisa assim. Tanto é, vocês podem acompanhar a carreira dele, ele fez praticamente todos os filmes seguintes com apoio britânico, com coprodução britânica, né? Então, o Fernando... o que eu estou falando? Me perdi. Falo demais, mulher fala demais. Tá, a ideia. Aí, o professor Ismael Xavier, ele dizia, o que o Cidade de Deus tem de melhor é a verdade que os atores passam. Não os atores profissionais,
a Graciela Moreto, o Matheus Nastergalli, que são pouquíssimos no filme. São os jovens, as crianças e os jovens que saíram da favela, e a verdade deles está no corpo deles, nos movimentos dele, Fernando. O Leandro Firmino da Hora, os meninos. Isso passa uma verdade, uma gama de informações que, se fosse o Antônio Fagundes fazendo um personagem, primeiro tem a persona do Antônio Fagundes, depois é que vem o talento dele, e ele consegue fazer a gente esquecer em parte que não é o Fagundes, é aquele personagem. Mas ali não. Ali o Leandro Firmino da Hora é o Zé Pequeno. Você nunca está pensando em quem é aquela pessoa que está fazendo. É o próprio e tal. E isso, fiquei apaixonada com essa história. E aí eu colaboro com um jornal de esquerda chamado Brasil de Fato. E eu falei para eles, olha, eu queria ir atrás do futuro dos meninos. Já tínhamos feito isso no livro, né, Fernando? A gente tinha procurado o que tinha acontecido com a carreira de cada um, mas o filme foi feito, o livro foi feito em cima da hora, deu pouco tempo deles fazerem muitos papéis. Mas a gente tentou, o livro saiu, a edição mesmo, uns 2 anos depois, deu tempo de acrescentar alguma coisa, mas a carreira deles foi feita ao longo desses 10, 12, 13 anos. E aí em 2009, sei lá, 2011 em Sergipe, eu encontrei o Cavi e falei, Cavi, eu escrevi uma matéria para o Jornal Brasil de Fato, que eu fui atrás de alguns dos atores. Eu não tenho, de São Paulo, eu não tenho um milésimo do contato que o Cavi, pela Cavídeo, que é uma produtora que atua muito nas favelas, né? Eu falei, não tenho nenhum milésimo dessa conversa com eles, mas consegui alguns atores, e principalmente o Guti Fraga também, que me ajudou muito, e fiz essa página inteira. E aí, em Sergipe, nós nos encontramos, falei, Cavi, você é a pessoa certa para fazer esse filme, vai atrás dos meninos e tal. E como o Cavi, na época, era casado com a Sabrina Rosa, que é a namorada do Mané Galinha, não estão mais casados, né? Mas na época eles eram casados, e ela tem aquela cena maravilhosa, que o Zé Pequeno chama ela para dançar, e ela rejeita, e aí dá aquela loucura, aquele revertério no filme. E aí eu falei, você é a pessoa certa, você convive com eles. E ele ainda teve a brilhante ideia, porque o Cavi é uma pessoa muito generosa e sabe trabalhar em grupo. Uma coisa que a turma do Cinema Novo não tinha. Cada um era roteirista, diretor, e produtor e tudo. Hoje a geração dele dirige filme a 2, 4, 6, 8, até 10 mãos. É uma coisa impressionante. Ele foi atrás do Luciano Vidigal, que é de dentro mesmo do Nós do Morro, de tudo, fez a 5 vezes Favela agora por Nós Mesmos, né? E tudo isso. E aí juntou a fome com a vontade de comer, e os dois conseguiram acesso, 60 atores. Vai sair a minissérie com participação especial de Felipe Hagen. Patrocinado. Patrocinado por Fernando Meirelles. Oferecimento. Um oferecimento, 2 filmes de Fernando Meirelles. A missão, para agradar a Rosália. Então, é uma autocrítica? Sua avaliação, porque eu queria saber quanto tempo levou, desde essa primeira ideia até hoje, foram 2 anos aí. Foi assim, ó. A gente começou a fazer, a gente teve essa ideia, foi no final de 2011. 2012, completava os 10 anos. Uhum. Então, eu tinha meses para fazer o filme, lançar o filme. Eu, marqueteiramente falando, comecei a divulgar, fiz um teaser com algumas cenas e comecei a divulgar que o filme seria lançado em 2012, os 10 anos. Aí aproveitei todas as matérias que saiu do Cidade de Deus, sempre falava do meu filme também, o Fernando divulgava, era homenageado, passava o teaser nos festivais. A gente sabia que não ia dar para fazer o filme em 2012, mas a gente falava que ia dar. O filme acabou ficando pronto só no final de 2013. Na verdade, o maior trabalho do filme foi a edição. A gente ficou quase 1 ano editando o filme. Porque a gente ia fazer 200 horas virar uma. Então a gente ficou, sei lá, uns 6 meses filmando e 1 ano editando. O filme só foi ficar pronto em 2013. Talvez se a gente falasse para as pessoas que só ia ficar em 2013, então não é 10 anos, é 11 e tal. Nós aproveitamos dessa situação para enganar a galera. Mas o filme ficou pronto só em 2013 mesmo. Sobre uma autocrítica, assim, sobre o filme, eu acho que eu fico preocupado, assim, o filme está passando muito, né, no mundo inteiro, esse nosso documentário, saindo no cinema, ganhando prêmio, assim, eu fico querendo que ele, de uma certa forma, beneficie todo mundo, assim, sabe, que não beneficie só eu e o Luciano, sabe,
beneficie o André, beneficie os atores, que eles voltem a ser chamados para fazer filmes, que as pessoas voltem a lembrar deles, que todo mundo se dê bem, não só eu, assim. Eu fico, assim, um pouco preocupado, assim, de usar essas pessoas, sabe, de contar essas vidas deles, né, e só eu me beneficiar com isso. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro, se algum dinheiro gerar o filme. Então eu tenho essa coisa, assim, que eu fico meio preocupado, assim, de parecer que eu estou me aproveitando deles, assim, e querer mesmo que todo mundo se dê bem, assim, sabe? É uma preocupação, assim, eu tô tentando, assim, mas é difícil mesmo. Essa coisa do cinema é muito louco, assim, do dinheiro e tal, de como ganhar dinheiro, de como dividir esse dinheiro. É uma questão, assim, que eu tô passando. Acho que, pensando assim, me vem isso na cabeça. Autocrítica em relação a esse filme? Não, a Cidade de Deus hoje, 10 anos depois, quer dizer, 13 anos depois, ele foi uma bênção ou ele teve um pouquinho de maldição para você, como ela falou muito bem, todo mundo fica esperando e você faça sempre, a cada 6 meses, várias Cidades de Deus. E eu acompanho o seu trabalho e é muito bom, os experientes, ensaios sobre a cegueira, pô, cacete, entendeu? Você não se resume só à Cidade de Deus, né? O Jardineiro fez mais público, indicado a 4 Oscars, ganhou o Oscar. O Jardineiro Fiel, então, às vezes é uma bênção ou é um karma, a Cidade de Deus? Entendo o que você fala, ele tem esse lado fantasma, assim. Eu, né, porque eu fiz bastante coisa de séries, estou fazendo mais 2 séries agora também. Mas as pessoas voltam no filme. Por um tempo isso me incomodou um pouquinho. Agora eu falei, não, paciência, é o que temos. Esse próximo vai ser o meu fantasma aqui, né? Se eu tiver 90 anos, falar, você fez Cidade de Deus, posso ter feito 500 coisas depois. Mas não posso reclamar. O filme, quando eu fiz, não tinha a expectativa de acontecer o que aconteceu. Eu tinha um pouquinho que nem eu cabia, era um filme de turma fazendo pela primeira vez, né? Não só o elenco, mas eu era o primeiro, porque eu conheci esse filme antes de fazer Domésticas, então era, na verdade, o primeiro longa meu autoral, o primeiro do montador, o primeiro do roteirista, era todo mundo o primeiro do assistente de direção, estava todo mundo meio estreando, assim. E o Antônio Pinto também fez a trilha, e agora também só está fazendo Hollywood, só filmão, também foi a primeira trilha dele. Então tinha esse espírito de galera assim, e eu nunca achei que o filme fosse deu bem, e muita gente, né, todas essas pessoas que eu citei estão fazendo filme fora do Brasil, dentro do Brasil, então não dá para reclamar, não dá para... Na parte comercial eu vacilei fortemente, como eu banquei o filme, eu tinha um filme que eu achava bom na mão, mas uma dívida muito grande, que eu usei dinheiro meu mesmo. Então eu acabei fechando um acordo errado, não contratei um advogado bom com a Disney e tal, e perdi os direitos do filme. Porque o filme ganhou internacionalmente, não ganhei nada porque eu vendi os direitos. Os caras, pela contabilidade deles, eu devo a eles ainda eles precisam ganhar 7 milhões de dólares para eu começar a ganhar a minha parte do meu contrato. Nunca vai acontecer. Mas isso, enfim, isso não é autocrítica, até isso não me incomoda, porque faz parte, né? O filme me lançou, me possibilitou uma carreira internacional, então está tudo certo. A única coisa que eu penso e me dói é o Rubinho. Por 8 anos eu não superei o Rubinho. Ele é um troço que me incomoda e eu acho que vai me incomodar. Fiz análise, falava do Rubinho, um ponto, porque eu quero ajudar o cara, não consigo, sabe? Tentei muito, não consigo. Eu olho ele hoje e falo, putz, esse cara é muito inteligente. Eu sei que se eu for lá, ele vai me dar uma porra. Já me ameaçou de matar algumas vezes, uma produtora quebrou o vidro da porta. Mas eu não consigo me desligar dele. O terapeuta me ensinou e eu não aprendi. Bem, gente, passa da meia-noite. Nós temos mais vambora, 2 últimas perguntas, 3, 4. Então vamos fazer 5. Então nós vamos fazer. Responde bem rápido. Vamos fazer as 5 perguntas em bloco e eles nas respostas abordam todas as questões que vocês levantaram. Então, quem era uma moça aqui da frente, depois é ele. Então comecemos pelo. Eu tenho umas perguntas.
A É que eu questão, faço então, pronto. mentalização. Então, Substituo ele, então. tá. Então você será o último, que é meu marido, senão vamos dizer que está puxando. Você então, depois as duas lá, três e você 4 e o Zanin 5, 6. Então são 6. Então comecemos com você de vermelho, depois as duas. Ok. Fernando, eu sou estudante de cinema, meu nome é Guilherme, e eu queria fazer uma provocação. No tema do documentário, um dos temas do documentário é o racismo, né? E é interessante porque é o foco dos atores que estão aqui debaixo do topo da produção. Você hoje é dona da O2, que é uma das maiores produtoras do Brasil. Você está no topo da produção. Como que você vê essa questão do racismo e te provocando? No caso de Felizes para Sempre, seu seriado, você escolheu a Paula Oliveira para protagonizar o seriado. Mas por que não contratar uma Thaís Araújo, por exemplo? Como você vê essa questão do racismo na escolha dos elencos? E como é que você se preocupa hoje na O2, sendo líder da O2 lá, você vê essa questão do racismo na escolha de elenco? Anotadíssimo aqui. As duas, por favor. Não, é que a minha pergunta está diretamente ligada a dele. Parabéns pelo filme. É a segunda vez que eu vejo ele fazendo propaganda na internet também, usando o Facebook para isso. Eu falo com a Carla faz um tempo já. Eu acho que a sequência do Negro Drama é incrível. É só uma pequena correção, assim, o que é declamado no filme é do Ed Rock, não é do Mano Brown. A parte do Mano Brown não está no filme. Mas independente disso, o que eu acho, assim, a questão do racismo na produção brasileira, que eles comentam, né, um bloco grande do filme, é muito evidente, tem sido muito discutida, e eu acho que você levantou essa questão, assim, os realizadores negros, a gente está se organizando para tentar pautar isso o tempo todo, não só a busca, por exemplo, teve o edital de curta afirmativa agora, a gente está na segunda edição, a gente está tentando se colocar enquanto realizadores também na tela. Eu acho que a gente está realmente num momento muito ímpar e importante dessa mudança na cara do cinema brasileiro, né? De que você não precisa mais nascer no berço de ouro para conseguir fazer com que seu filme chegue nas telas. E você dá voz a isso, essa sua generosidade, que você fala que tem um pouco dessa ansiedade, mas que também é expressa no filme, eu acho, assim, tá muito bem expressa no filme. Você está de parabéns e obrigada. Quem era? Ela, depois você, depois a Ani. Ela. Ah, desculpa. É Cissa, né? Cecília? Não, Maria. Eu? Rosário. Maria Rosário. Maria do Rosário Caetano. Cecília é a esposa. Do Fernando. Eu sou esposa do Zanin. Assim, eu Tô brincando. eu fiz balé com a sua esposa, com a Cecília Ismael Guiza. Fernando, eu sou atriz, eu fiz 2 cursos com o preparador de elenco Cristiano Borges. E ele contou muita coisa sobre o ensaio da cegueira, né? E também, lógico, sobre a Cidade de Deus. E uma coisa que ele sempre falava assim, eu preparo o elenco, mas eu não escolho o elenco, né? Isso é com eles. O que leva você como diretor a escolher um elenco? Você escolheu um elenco maravilhoso para Cidade de Deus, né? A gente pegar todos eles ali, a maioria, depois deslanchou, né? Então, como é que é para um diretor assim, escolher um feeling? Eu como atriz gostaria de saber como é que o diretor, Fernando Meirelles, escolhe assim. Tá. Você? Oi, Cabe, tudo bem? Fernando. Meu nome é Aline, eu sou diretora de arte. E, eu preciso falar uma coisa que eu sempre quis falar para essas duas pessoas aqui. Com você a gente conversa mais. A Maria do Rosário viu o único filme que eu dirigi. E eu tenho muito até hoje essa questão que o Fernando tem com o Rubinho, o nosso personagem principal, que é Renato, que também tudo que nós podemos fazer, tentamos fazer por ele. Renato Marreco? Não, o filme é Aos Berros, Movimento Punk em Juiz de Fora. Você lembra, Rosário? Então, ela viu lá na Jornada de Cinema da Bahia e é muito similar essa coisa de o que você faz depois por essas pessoas, e as pessoas te cobram,
eu tive uma situação de, até numa pré do filme na minha cidade, e um cara me ameaçar porque eu não tinha entrevistado ele. Enfim, é bem complicado. E, Fernando, você fez um filme sobre... Seu primeiro filme sobre punk, não foi? Eu sempre quis te perguntar sobre isso, porque isso fez um pouco parte da nossa pesquisa, porque o Clemente chegou a falar, mas eu não conheço o filme e tal. Enfim, eu sei que eu estou fugindo um pouco, mas desculpa. E também queria saber mais sobre a escola, o cinema nosso, qual que é a ligação do Fernando hoje em dia lá, e do Cavi também, que eu realmente não sei muito a respeito. E obrigada por você ter visto meu filme. É isso. Eu sou o Luiz Murilo, sou realizador. Duas perguntas rapidinhas para fechar a noite. Qual foi mesmo o papel da Katia Lund nisso? Porque ela joga em todos os filmes de favela, né? E como é que vocês fazem para parar de filmar com 200 horas, com o método, com tudo isso? Quando vocês dizem, chega, tá na lata? Então, Luizane Eurico, crítico do Estadão, e meu marido, o último a falar. Ela quase fez a pergunta que eu ia fazer, mas é só um pouquinho, só essa questão o Cavi falou, né? A vontade que o filme ajude as pessoas a filmarem de novo e tal. Você, Fernando, falou várias vezes do Rubinho, tá? Ela falou no personagem do filme, né? Essa questão, vamos dizer assim, da responsabilidade do realizador sobre esse tipo de elenco exatamente que trabalha no filme de vocês, né? Me lembra às vezes a frase do Pequeno Príncipe: tu te tornarás eternamente responsável por aquele que filmas, né? Qual o limite dessa responsabilidade? Como é que vocês trabalham isso? Porque me parece uma coisa bastante presente nesse tipo de filme, que existe esse senso de responsabilidade, talvez até culpa em relação a... E aí, como é que vamos? Então, em bloco, eu anotei tudo aqui, eu posso te lembrar. Vamos lembrar. A maioria Eu vou ser breve. A questão do racismo, né, com relação ao 2, do topo, você está no topo, começa por aí. Não, Racismo ao 2 fez, né, depois de fazer esse filme, a gente fez o longa do Cidade dos Homens, fizemos uma série, tiveram 4 temporadas de Cidade dos Homens na Globo, que é o elenco principal era negro e os coadjuvantes eram negros também. Depois fizemos Antônia. Antônia tem uma atriz negra, não, são 4 atrizes negras, na verdade. Enfim, a O2 cumpre a cota, assim, de Danny sobra. Glover. Você falou do Felizes para Sempre era um mundo de elite, Brasília e tal. Acho que seria forçado se eu fizesse, né, um empresário de uma construtora negro. Ali era um mundo que eu acho que... E a Paola também não ficou mal no filme, não. Mas eu acho que a gente cumpre a nossa cota, assim, porque, enfim... Vocês ainda têm aquele banco de atores, ainda que vocês tinham uma grande porcentagem de atores negros, né? Temos, Não, mesmo em publicidade, assim, né? A gente sempre... A campanha de C&A por anos, que a gente fez com o Sebastião, foi descoberto lá no 2, né? Podia ser qualquer, tinha um cara negro para vender C&A, né? Tem milita pela causa. Aí, Qualquer outra, depois tinha... Ela queria saber se é o feeling, como é que você escolhe ator? É feeling, é incrível. Quando você vê teste, às vezes o ator vai lá, faz um teste de 15 minutos, mas é impressionante, você assiste 6 segundos, fala, não serve. E às vezes você assiste 6 segundos e fala, é essa pessoa. E aí vai assistindo. Claro que às vezes você chega lá, assistiu 20 testes, e fica em dúvida entre 2, porque... Então tem uma coisa, você começa a assistir e vê o personagem ali, mas é totalmente subjetivo. Aí é feeling. Eu tenho vou fazer um autoelogio aqui, que é uma coisa muito feia. Mas eu sou muito chato com ator e eu acho que eu era muito tímido, muito quieto, eu observava muito, e ainda sou isso, sou assim, eu falo muito menos do que eu escuto.
eu olho muito as pessoas, escuto muito e falo assim, quando tem grupo eu nunca falo, porque eu não consigo entrar, eu fico... Então acho que eu sei ler gente, assim. Então o ator fala em segundos, eu falo, esse cara tá consciente de que tem uma câmera, ele não tá... Tem verdade ou não tem verdade. E no ato eu vejo se o cara tá me enganando ou se é verdadeiro. Eu acho que isso que é muito firme, assim. E eu aprendi a confiar no meu taco, assim. E já tinha umas... Juro que eu vou ser rápido. Mas tem umas coisas muito curiosas, assim. Eu fui fazer esse 360, precisava de um ator russo. Um dos personagens que é russo. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Ah, pedi pro meu assistente lá, me seleciona um monte de filme russo aí esse ano, vamos olhar umas caras na cidade e tal. E eu olhava assim, ele copiava cenas de 30 segundos, olha, acho que eu olhei 40 atores. Aí chegou e falou, opa, para aí ver esse cara aqui. Deixa eu ver outro filme dele. Vamos chamar esse cara. Vamos chamar o cara, era o Wagner Moura da Rússia. Assim, era o cara mais caro da Rússia. E não é o cara mais famoso, porque o cara era bom pra caramba, mas eu aprendi. Aí ela quer conhecer seu filme sobre os punks, assim, e depois... Você falou que o O primeiro é o... Garoto Subúrbio não tá no YouTube? Sei. Acho que tá. Garotos de Subúrbio, veja no YouTube. Subúrbio, acho que tá no YouTube, viu? Tá? Agora estão fazendo um documentário sobre o Clemente. Ah, Então é. vou usar um pedaço do... A primeira coisa que eu fiz na vida mesmo. E não é ruim não, e quase apanhei do Clemente no dia que mostrei isso. A Ah, gente fez uma apresentação no MASP e ele foi lá pra me bater. Foi segurado. eu acho que... Lembra a história? Isso ele conta agora no documentário, tudo envergonhado. Quase me bateu. Se você ainda tem alguma relação com a escola Cinema Nosso, né, que substitui o Nós do Cinema. Eu tenho muito pouco. Na verdade, eles têm um predinho da Lapa. Eles não tinham para onde ir, então eu comprei um predinho daqueles velhos na Lapa antes de reformar. Agora tá bonito, até tá mais legal assim. E eles pagam um aluguel lá de R$15 por mês, ad eterno, assim. Então é a minha colaboração. Mas no começo eu enfim, fazia fiz curta-metragem como assistente de... Eles têm uns grupos de... Eles fazem... Não sei se estão fazendo ainda, há 2 anos que eu não faço mais. Os alunos faziam os curtas-metragens, assim. Então, 2 vezes eu fui ser assistente dos alunos lá, para fazer os curtas e tal. Aí ia nas fechamento do ano e tal. Agora eu estou meio afastado deles. A minha contribuição virou só o prédio lá, né, que é de certa forma, é um dinheiro. Mas acompanho muito. Hoje o Luciano Luiz me escreveu, está vindo para São Paulo, a gente vai se encontrar dia 19, a gente sempre troca figurinha. A questão Katia Lund, né? A crítica da Folha que eu citei no começo, coloca o filme como um filme de Fernando Meirelles e Katia Lund, que todo mundo sabe que não é, basta ler os créditos do filme. Explica isso mais uma vez, Fernando. Eu convidei a Katia, ela tinha sido assistente no filme do Walter Salles, tinha feito um documentário numa favela e foi altamente recomendada pelo Valtinho, que é produtor do filme. Então convidei ela para fazer assistência do filme. Ela não sabia se topava, daí falei do processo de formação de ator e tal, ela achou legal, entrou no filme. No final do processo, ela me pediu para ser diretora. Falou, Fernando, eu quero ser diretora do filme também. Ela falou, não dá, cara, eu estou fazendo roteiro há 2 anos, tá? Não, mas eu quero. Eu falei, então eu te dou um crédito de co-diretor. Eu não ia pôr um filme de Fernando Meirelles no começo. Eu não gosto muito, né? Um filme é de equipe e tal. Mas falei, ó, então como você vai entrar como co-diretora, para não dar confusão, eu ponho no começo um filme de Fernando. Mas depois deu muita confusão essa história aí. Agora, a Kátia, durante o filme, o que ela fazia foi cuidar do elenco. Então eu estava lá filmando e ela ia trocar de cena, entrava o elenco pronto, vestido, aquecido. Ela ficava sempre no backstage. Uma direção de frente. Então ela me entregava os caras aquecidos, tal. A relação dela com o elenco era excelente. Eu acho que eu consegui a confiança de todo mundo por causa da Kátia. A Kátia me colocou naquele mundo, me fez eles confiarem em mim, me entregava a eles. Foi fundamental, assim. Se ela não tivesse dado o apoio que ela me deu, mesmo para entrar, foi o Gucci, ela que me apresentou o Gucci Fraga. Então ela foi pro filme, não seria esse filme se ela não tivesse, é importantíssimo. Mas ela não participou da montagem, ela não participou do roteiro, ela não escolheu o elenco,
não é a direção, mas é sine qua non a participação dela. De peso, merece com o diretor. Parar de filmar? Como vocês param de filmar? Quando vocês dizem que tá na lata? Você filma a cena e sente que não tem Não, mas cena. no volume. Oi? No volume. Não, eu não gosto de filmar muito não. Isso é coisa moderna, dessa garotada que põe 6 câmeras e sai rodando. Eu vou rodando e pensando na montagem na cabeça, a hora que eu acho que eu tenho a cena, eu paro. Cavi? Ficção e documentário são bem diferentes. No caso desse documentário, como a gente tinha muita gente, a gente tinha uma ideia de um roteiro e a gente foi descobrindo o filme filmando, entendeu? Então, assim, filmar muito fazia parte de conhecer mais a vida daquelas pessoas. A gente não fez uma pesquisa. O ideal seria fazer uma pesquisa e depois decidir e já filmar valendo. Isso aqui já era pesquisa, assim. A gente foi filmando e foi descobrindo as histórias deles, quem era, descobrindo o que eles faziam. Então, a gente acabou filmando muito porque a gente não fez uma pesquisa, assim. Foi uma falha nossa, assim, de querer fazer logo o filme, desse prazo, de resolver logo o filme e fazer o filme rápido. Então foi um problema de organização, de pré-produção, talvez, que não teve. A pré-produção e a produção estavam juntos ali, já sendo feitos. Mas você às vezes descobre o filme. Mas no caso, assim, a gente filmou, aí começou a editar, aí viu que tinha que filmar mais umas coisas que estavam faltando, alguns personagens que estavam fraco. Então a gente ia montando e filmando. A gente voltou a filmar depois de um ano editando algumas coisas. Então foi um filme que a gente foi descobrindo no processo. Por isso que o André também assina roteiro do filme, porque ele ajudou. O filme é o que é por causa da montagem que a gente foi fazendo nesse processo de um ano, assim. Mas ficção também é um filme rápido. No caso, é um filme muito rápido, assim. Eu acabei de fazer